Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Leonardo Bernardes, sou neurologista pela Santa Casa de São Paulo. Fiz meu fellow de neuro-oncologia na Escola Paulista de Medicina, no Hospital Sírio-Libanês. Atualmente também sou membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e atualmente faço mestrado na Santa Casa de São Paulo também com uma pesquisa em neuro-oncologia. Bom, a nossa aula de hoje, pessoal, é uma aula bem importante, talvez para muitos de vocês, neurologistas, colegas neuro, até mesmo inédita, que é ser uma introdução da neuro-oncologia na vida, na carreira do neurologista clínico geral. É uma área, uma sub-área da neurologia, na verdade, que é muito pouco falada no Brasil, embora lá fora, no exterior, já seja bem consolidada, bem conhecida. Então, eu até faço uma brincadeira com o pessoal que, quando falar, você fez qual subespecialidade? Ah, eu fiz neurologia. Provavelmente uma das primeiras coisas que vem à cabeça das pessoas é da onde é que você veio, quem você é, o que você faz, igual apareceu no Globo Repórter uns anos atrás. Quem são os neuro-oncologistas no Brasil? Quantos tem? Onde que eles se formaram? Tudo isso nós vamos discutir nessa aula de hoje. E o que é o mais comum na formação da residência em neurologia da grande maioria dos serviços do país, inclusive das grandes escolas do Brasil? Talvez a única exceção seja a Escola Paulista de Medicina, onde já tem um serviço de neurologia por neurologistas bem consolidados, chefiado também pelo Dr. Adrialdo. Já vamos comentar mais a seguir. Mas fora da Escola Paulista, qual que é a rotina, digamos assim? Imagina a seguinte situação: esse paciente aqui fictício, dessa imagem, chega no pronto-socorro com uma crise epilética, com uma cefaleia intensa, faz esse exame de imagem e vê que tem uma lesão importante no lobo frontal dele à esquerda, com bastante edema, bastante efeito de massa. E aí, o que os neurologistas provavelmente vão fazer? Bom, vão, no máximo, de repente, ajustar o corticoide dele, o anticonvulsivante, naquele momento, e chamar o pessoal da neurocirurgia e alta, e deixa à disposição esse paciente. Na verdade, pessoal, não é bem assim que deveria funcionar. Qual que é o detalhe? Lógico que nossos colegas cirurgiões são muito importantes, eles vão determinar a conduta cirúrgica, se tem alguma urgência naquele momento, mas esse paciente precisa, de forma paralela, de acompanhamento clínico também, da neurologia clínica. Por quê? Porque o tumor cerebral, os gliomas, eles causam vários sinais e sintomas neurológicos, como a própria crise epilética, a cefaleia, déficit cognitivo, que precisa de acompanhamento clínico junto. O colega neurocirurgião, ele vai ver se tem conduta cirúrgica. Caso não tenha naquele momento, por N motivos, esse paciente não pode ficar órfão sem nenhum acompanhamento neurológico. E é aí que entra o neurologista, especificamente o neuro-oncologista. Então, nosso roteiro da aula de hoje, pessoal. Neuro-oncologia, algumas definições básicas, o que estuda a neuro-oncologia, como é que está a neuro-oncologia hoje no Brasil, quais são as perspectivas futuras, a neuro-oncologia nos Estados Unidos e algumas estatísticas epidemiológicas sobre tumores cerebrais. E o segundo ponto seria a gente dar uma pincelada sobre a classificação da OMS 2021, que na parte de neuro-oncologia nós seguimos a OMS, que determina a classificação dos tumores e tudo mais. A última atualização da OMS foi 2021, a quinta edição, que é o nosso Blue Book, e nós vamos comentar a seguir um pouquinho dele também. O que é estudar neuro-oncologia, pessoal? Então, basicamente, eu vou dar um exemplo pessoal para de medicina, nós seguimos três perfis de pacientes. Bom, primeiro, pacientes com neoplasias primárias do sistema central, sobretudo gliomas difusos, astrocytomas, oligogangliomas e glioblastomas, mas também meningiomas, sepentinomas, outros tumores primários. E o segundo perfil de paciente seria os pacientes com metástases cerebrais, que são até mais comuns, mais frequentes do que tumores primários. As metástases são muito, muito frequentes. Estima-se que, de uma forma geral, na população geral, até 30% dos pacientes podem evoluir com metástase do sistema central. Sobretudo o quê? Mama, melanoma, pulmão. São os três aí mais frequentes. Outro tipo de paciente que nós também seguimos é avaliação e segmento dos pacientes com efeitos colaterais secundários à radioterapia, quimioterapia e imunoterapia. Os últimos anos na oncologia teve esse advento importante da imunoterapia e que mudou a sobrevida de melanoma, mudou a sobrevida de câncer de pulmão e, consequentemente, também tem se descoberto efeitos colaterais dessas imunoterapias, sobretudo neurológicos. Então, o paciente pode desenvolver uma neuropatia periférica, parestesia, tudo mais, ou até mesmo efeitos colaterais do sistema central. E o terceiro item, um pouco menos comum, mas que tem ganhado cada vez mais relevância na neurologia em geral, na neuroimunologia e na neurologia, são as síndromes paraneoplásicas. Cada vez mais tem sido descoberto autoanticorpos
causado não pelo câncer em si, in situ, digamos assim, mas pela cascata imunológica que ele desencadeia. Então, a cascata imunológica com sintomas e sinais neurológicos à distância. Para você ter uma ideia, até mesmo ela, essa esclerose amiotrófica, pode ser considerada uma síndrome paraneoplásica. E quando a gente fala de neurologia, talvez seja a especialidade que mais precisa de trabalho em equipe, pessoal. Isso vocês tenham em mente. Trabalho em equipe é composta por quê? Além dos nossos colegas que são fundamentais, físio, enfermagem, nutrição, fono, tudo isso, temos de especialidades médicas também, são várias. Então, neurocirurgião, neurologista, com preferência com a especialização em neuro-oncologia, oncologista clínico, porque nós podemos estar diante de um tumor de outro sítio, por exemplo, melanoma, patologista, de preferência um neuropatologista com experiência, aqui na foto a doutora Carmen Lancelotti, que é professora doutora da Santa Casa de São Paulo, uma vasta experiência, e aqui alguns colegas também neurocirurgiões, a Dani aqui na frente é oncologista clínica, é uma equipe bem multifuncional mesmo, porque é um trabalho, de fato, em uma quebra-cabeça em equipe mesmo, cada um ajustando, né, cuidando da sua parte. Um radioterapeuta também fundamental, vai nos ajudar no escolha de tratamento e tudo mais, e um bom radiologista, de preferência neuroradiologista também. Então, patologista e radiologista vão nos ajudar muito no diagnóstico, mas também no segmento desses pacientes. E qual que é a história natural dos gliomas, pessoal? Os principais tumores primários malignos do sistema central. Infelizmente, eles seguem essa cronologia. O paciente tem algum sintoma, pode ser uma crise epilética, mais comum em gliomas de baixo grau, como oligodendrogliomas, sobretudo grau 2, pode ser uma cefaleia inerte, uma cefaleia com sinais de alarme. Esse paciente vai receber em algum momento vai ser submetido em algum momento a um exame de imagem, uma tomografia, muitas vezes pronto-socorro, ou posteriormente uma ressonância. Depois vai ser submetido a uma cirurgia, e aí sim, feito o diagnóstico, a cirurgia vai, além de fazer a ressecção daquele tumor, vai enviar a peça para a biópsia, e aí sim, após isso, vai ser feito tratamento direcionado com radioterapia, quimioterapia adjuvante, e, por fim, esse tumor, todos os gliomas difusos, eles vão recorrer. Isso é um fato. Então, mesmo seja um tumor grau 2, ele vai voltar em algum momento. E vai voltar mais agressivo. Então, só para situar, na neurologia nós usamos a graduação de 1 a 4. O 4 seria aquele tumor mais agressivo, por exemplo, o glioblastoma, e o 1 seria o menos agressivo, menos maligno, digamos assim. Mas eles têm compartilham a mesma característica de serem incuráveis. Então, eles vão acabar recidivando novamente, vão recorrer. E como que está o parâmetro hoje, né, da neurologia no Brasil? Bom, recentemente teve uma troca da diretoria do Departamento de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia. Hoje quem é presidente é a doutora Lígia Pronato, inclusive fez fellow na Escola Paulista de Medicina, neurologista pelo IANSP, e tem feito uma condução muito interessante, muito importante na neurologia. Nós temos feito eventos, tanto a nível de população geral. Recentemente nós estivemos lá no Shopping Ibirapuera, que é São Paulo, conscientizando a população sobre o Maio Cinza, que é o nosso mês de conscientização do câncer cerebral, e também várias aulas e palestras para colegas neurologistas. Então, a doutora Lígia, a doutora Kellen, que é também a vice-coordenadora, e o doutor Gabriel Batistello, fazem parte da equipe oficialmente aí do Departamento Científico de Neuro-Oncologia. Até poucos anos atrás, a neuro-oncologia na ABN, ela fazia parte da neuroimunologia. Teve essa divisão, apesar de serem áreas, de certa forma, similares, porque o câncer não deixa de ser também uma doença com fisiopatologia imunológica, mas cada área no seu ramo, né? Então, alguns anos atrás foi feita essa divisão e hoje o nosso departamento tem crescido cada vez mais. E como eu mencionei, a Academia Brasileira de Neurologia tem feito uma iniciativa muito interessante, que é a divulgação de webinários, aulas gratuitas para os membros da Academia Brasileira de Neurologia, de diversas áreas, tem diversos departamentos. Então, departamento de neuroinfectologia, de cognição, de epilepsia, e temos também de neuro-oncologia. Nosso primeiro webinar desse ano foi dia 25 de maio, foi justamente atualizações, mais uma introdução de neuro-oncologia para os colegas neurologistas. E quando a gente fala de neurologia do Brasil, não tem como não falar da Escola Paulista de Medicina, do Fellow da Escola Paulista de Medicina, que hoje é produzida pelo Dr. Adrialdo e pelo Dr. Manuel Paiva, neurocirurgião. Então, a neurologia na Escola Paulista de Medicina é pioneira no Brasil, já formou alguns colegas, inclusive eu, neurologistas clínicos,
E é um serviço muito interessante no sentido que está bem já estabelecido o papel do neurologista, neuro-oncologista na instituição. Então, os nossos colegas residentes de oncologia clínica passam com a gente nos ambulatórios para aprender e discutir os casos conosco. Então, temos o site também disponível, neurooncoepn.com, para quem quiser se interessar. Inclusive, também tem um canal no YouTube, que há alguns anos está um pouco desatualizado, já faz uns 2, 3 anos que estamos sem aula, veio a pandemia e tudo mais, mas tem várias aulas boas nesse canal também de forma gratuita. Quem quiser assistir, só procurar aqui no YouTube, Neuro-Oncologia Escola Paulista de Medicina, EPM. E como que é a neurologia nos Estados Unidos? Trouxe que interessante. Esse aqui é do site do MD Anderson. O MD Anderson é um dos principais centros oncológicos do mundo. E lá nos Estados Unidos eles também tem fellows de neurologia, neurocirurgia e tudo mais. E o fellow de neuro-oncologia, olha só que interessante, o que fala no site deles. Que o pré-requisito para a pessoa tentar ser fellow do MD Anderson em neuro-oncologia é ter feito a residência de neurologia adulta ou neurocirurgia. Lá nos Estados Unidos já está bem consolidado o papel do neurologista na condução dos tumores do sistema central. Então, é uma área que o oncologista clínico, ele não costuma, digamos assim, mexer, acompanhar, mas sim o neurologista. Por quê? Qual que é o racional por conta disso? Assim, bom, o paciente, principalmente com tumor primário do sistema central, ele precisa de acompanhamento neurológico clínico ao longo do tempo. Muitas vezes os colegas neurocirurgiões, eles avaliam a parte cirúrgica, ver se tem conduta ou não. Não tendo conduta, não faz muito sentido continuar acompanhando o paciente só de forma clínica, ao passo que muitos oncologistas, aqui no Brasil e a nível também mundial, têm pouco contato com neuro-oncologia, até porque são tumores raros, os tumores primários do sistema central. E isso também, os oncologistas não têm na formação da residência, nem têm obrigação de saber como fazer o exame neurológico, como ter um raciocínio neurológico. Para isso, tem que ter feito residência de neurologia. É aí que entra a neurologia por neurologistas. O paciente com tumor primário do sistema central, mas também secundário, metástases, precisa de um complemento regular, uma avaliação neurológica regular com neuro-oncologistas de formação. E lá fora, nos Estados Unidos, realmente isso já está bem consolidado. E quais são as principais sociedades mundiais de neurologia nós temos? Bom, nós temos a SNO, que é a Sociedade Norte-Americana de Neurologia, uma das principais, a EANO, que é a europeia. Ano passado eu tive o prazer de estar no congresso da EANO em Viena, e a SNOLA, que é a Sociedade Latino-Americana, que é uma, digamos, a filial da SNO. Nós não temos ainda uma Sociedade Brasileira de Neurologia, a sociedade que apresenta toda a oncologia, inclusive a neurologia no Brasil, é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC, mas está sendo discutido no futuro, quem sabe, reconhecer a neurologia como área de atuação do neurologista. E agora vou trazer para vocês algumas estatísticas interessantes sobre neurologia. Para fins de didática mesmo, trouxe esses dados do CIBITROS, que é um órgão de estatística dos Estados Unidos. Nós temos que o Brasil, infelizmente, carece de muitos estudos epidemiológicos, nós não temos esse hábito tão forte de pesquisa. Então, nós vamos extraindo informações dos Estados Unidos. E essas informações que eu trouxe aqui saíram agora no final do ano passado, 2022, e traz um reflexo do levantamento de dados dos tumores do sistema central de 2015 a 2019. Então, geralmente, 4 anos, eles fazem essa análise e divulgam. Veja só que interessante. Quando nós temos pacientes de até 14 anos de idade, esse primeiro gráfico aqui, vejo que tumores do sistema central são, em primeiro lugar, de todos os tumores, supera até mesmo a leucemia, é um tumor bem comum nas crianças. Agora, quando nós pegamos pacientes acima de 40 anos, de fato, que é a nossa realidade do Brasil também, não é nem o primeiro nem o segundo tumor mais comum, um grupo de tumor mais comum. Nós temos aí câncer de mama, muito prevalente, câncer de próstata nos homens, câncer de pulmão, câncer de colo e reto, e lá no sexto, sétimo lugar que aparece o câncer do sistema central. Mas o fato é que, apesar de não ser o mais prevalente, não está no top 3, mas é um que tem maior letalidade de todos. E quando nós falamos de tumores do sistema central, nós temos essa divisão também em malignos e não malignos. Tem que tomar cuidado para não falar assim, benigno, não é que seja errado benigno, só que benigno às vezes nos remete a uma ideia de que o tumor pode ficar lá sem fazer nada por ele, não vai incomodar, nada assim.
Por exemplo, meningioma, mas meningiomas são benignos, do ponto de vista patológico, histológico, mas eles muitas vezes dão sintomas graves, dão opressão intracraniana, dão cefaleia, dão perda visual, crises epiléticas. Então, ser benigno não é sinônimo de não fazer nada, de um tumor ser, digamos, ficar lá quietinho sem incomodar. Muitas vezes não. Tem que ser feito tratamento muito similar a um tumor maligno. Agora, de todos os tumores, o mais frequente é o meningioma, que, como eu falei para vocês, a grande maioria das vezes é benigno, não maligno. E dos malignos, o mais frequente é o glioblastoma, que é um glioma, o principal glioma, grau 4, o mais grave de todos, infelizmente. E quando nós falamos especificamente de neoplasias malignas do sistema central, como eu falei, acabei de falar, o glioblastoma representa um pouco mais de 50% dos casos, como vocês podem perceber aqui. E nós temos outros que vale a pena mencionar, são os astrocitomas difusos e anaplásicos, 11,6%, os oligodendrogliomas, que representam 4,8%. Aqui só uma adendo, aqui no gráfico fala do oligoastrocitoma, é uma entidade que hoje não existe mais. Existia até alguns anos atrás, que era aquela situação que não conseguia fazer diferenciação entre o oligodendroglioma e o astrocitoma. O patologista ficava na dúvida porque tinha um pouco de componente de cada um dos dois tumores. Mas hoje, pela última classificação da OMS, não se faz mais esse grupo de oligocitomas. Tem que dividir ou é óligo ou é astrocitoma. E quem nos ajuda a isso muitas vezes é o diagnóstico molecular. Em relação à topografia nas neoplasias primárias do sistema central, qual que é mais comum? Bom, esse esquema está bem didático aqui. O quadro clínico vai depender muito da topografia, como tudo na neurologia. Então, o AVC, por exemplo, vai depender de onde que é o AVC, para a gente presumir quais são os sintomas do paciente. E a neoplasia é a mesma coisa. Então, a topografia mais comum de todas, em adultos, é supratentorial, sobretudo o lobo frontal, 25% dos casos, seguido de perto do lobo temporal, 18%, e parietal, 10%. Tumores do lobo occipitais são menos frequentes, e de tronco e cerebelo também, e medula, menos ainda. Então, o quadro clínico do paciente vai depender muito da topografia. Enquanto estava mencionando a epidemiologia dos tumores primários do sistema central, apesar de não serem os mais prevalentes todos, mas veja só essa estatística do NIH, dos Estados Unidos. Mostra que em 2022 era esperado 25 mil casos de tumores do sistema central, representando 1,3% de todos os tumores, mas desses casos todos, em 5 anos, a chance de sobrevivência é de apenas 32,5%. Então, veja que, apesar de não ser tão comuns, mas com certeza é um dos grupos que mais tem letalidade aí nos pacientes. E, infelizmente, o tratamento avançou muito pouco aí nos últimos anos. E quando nós falamos de tumores do sistema central, nós temos que falar obrigatoriamente da classificação da MS, a WHO, que é a nossa grande, digamos, bíblia da neuro-oncologia. A última atualização que nós tivemos foi 2021, esse Blue Book aqui, e a penúltima vai ser 2016. Perceba que a antepenúltima, 2007, teve um gap de quase 10 anos. E teve um salto de conhecimento de 2007 para 2016, sobretudo na questão molecular, genética molecular, e 2016 a 2021 também teve um salto importante de conhecimento. A tendência é que cada vez mais a genética, a medicina molecular caminhem de mãos dadas com a neuro-oncologia. Nós temos descoberto cada vez mais que os tumores que nós achávamos que eram todos iguais, por exemplo, o glioblastoma, cada vez mais estamos identificando que existem subtipos diferentes, e comportamentos diferentes e prognósticos diferentes. Agora, nossa expectativa é que no futuro isso também se converta, se transforme em tratamentos individualizados para cada paciente. E como eu falei para vocês, então, um sintoma, como é que vai ser a cronologia do paciente com um glioma, por exemplo? Ele vai ter um sintoma, vai ser submetido a um exame de imagem, tomografia, uma ressonância, vai para a cirurgia, depois análise histológica com nossos colegas patologistas, e é agora que começa a novidade, vamos assim, nos últimos anos. Agora nós precisamos de marcadores moleculares para ter um diagnóstico mais acurado, mais propício, e isso nós chamamos de um diagnóstico integrado, junta a patologia com marcadores moleculares. E justamente esse artigo interessante, o Michael Ruth, traz isso já em 2009 para falar para a gente, que a neurologia hoje está cada vez mais na era molecular. E agora eu vou falar para vocês de alguma dessas siglas que pode parecer estranha, mas que nós vamos comentar nas nossas próximas aulas, IDH, PERT, GFR, o que é isso? Parece uma sopa de letrinhas, né?
Mas vamos, aos pouquinhos, entender o que significa cada coisa. Dentre essas classificações moleculares, uma das mais importantes de longe é o IDH. É a mais importante, porque o IDH não é só prognóstico, ele também é diagnóstico. O que é esse IDH1 e IDH2 que a gente está vendo aqui na imagem? Bom, IDH, pessoal, é isocitrato deshidrogenase. É uma enzima que participa lá do ciclo de Krebs, lá nessa época de colegial. E ele vai fazer o seguinte, em uma reação fisiológica, pessoas fisiológicas, ele vai ajudar a conversão do isocitrato em alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato vai converter, em última análise, vai transformar em glutamato ou glutamina. A grande questão é que, quando existe a mutação desse DH, tanto 1 quanto 2, 1 é o mais comum, 1 está mutado em mais de 90% dos casos, quando comparado ao DH2, em vez de formar o alfa-cetoglutarato, ele vai formar esse 2-HG, 2-hidroxilutarato. E esse hidroxilutarato, ele é um oncometabólico. Ele propicia um crescimento lento e progressivo dos gliomas de baixo grau. A questão é que, quando o paciente tem um glioma IDH mutado, isso já automaticamente já faz ele ter um prognóstico melhor. Parece algo dicotômico. Poxa, mas o paciente faz um oncometabólico que tem um prognóstico melhor? É justamente isso. Por quê? Porque o glioblastoma, que é DH selvagem, ou seja, não está mutado, ele tem várias outras vias moleculares de crescimento que deixa mais difícil o tratamento dele. É resposta também aos agentes alquilantes, a quimioterapia, por exemplo. Então, o IDH mutado, ele ainda assim tem um prognóstico melhor do que o glioblastoma. Inclusive, a inibição do IDH tem sido um dos grandes estudos, aí, dos grandes hallmarks da neurologia recentemente. Esse ano, 23, na ASCO, nós tivemos publicação do Vorasidenib, que é um inibidor de DH1 e DH2, que mostrou uma melhor tempo livre de progressão da doença em pacientes com glioma grau 2, DH mutado. Então, quando usou o inibidor de DH, esses pacientes tiveram mais tempo livre de sintomas da doença, mais tempo sem precisar de uma nova intervenção. O Vorasidenib. E aqui uma comparação da classificação de 2016 para 2021. Então, a partir de agora, pessoal, 21, nós temos basicamente 3 entidades com forma de gliomas difusos: astrocytomas e oligodendrogliomas. O astrocytoma é importante falar nome e sobrenome. Então, astrocytoma IDH mutado, oligodendroglioma IDH mutado, ou P19Q codeletado, que é um outro marcador molecular do tumor. E o glioblastoma, por definição, hoje é IDH selvagem. Então, não existe mais glioblastoma IDH mutado, como existia antigamente na classificação. Então, cuidado com isso, caso vocês leiam alguma biografia um pouco mais antiga. O glioblastoma IDH mutado, hoje, é chamado de astrocytoma grau 4. E aqui um esquema bem interessante, bem didático, mostrando como que nós diferenciamos, então, o óligo, o astro e o glioblastoma em termos moleculares. Lógico que não precisa ter todos esses aqui, mas alguns desses são bastante presentes. Então, o diagnóstico, na verdade, é integrado. Veja, por exemplo, o oligodendroglioma grau 2. Por definição, nós temos que ter a coleção P19Q, é muito comum também ter a mutação do motor TERT, e já o grau 3 também tem isso, mas o que tem mais? Pode ter características anaplásicas, pode ter um índice mitótico maior, ou até mesmo uma lesão homozigótica do CKN2A e 2B. O astrocitoma, nós temos só grau 2, 3 e 4, enquanto que o óligo é só 2 e 3. E aqui nós temos o quê? Aqui nós não vamos ter correlação no P19Q, porque aquilo é uma marca registrada do óligo, mas teremos a perda da expressão TRX, uma mutação no TP53. Já no grau 3, mesma coisa do grau 3 do óligo, nós teremos algumas características anaplásicas, um índice mitótico maior. O grau 4 também isso, mas se tiver uma deleção homozigótica do CDK2AB, isso também já define automaticamente o grau 4. E o glioblastoma, nós temos outras alterações moleculares, como ganho do cromossomo 7, perda do cromossomo 10, perdão homozigótica do CNK2AB, 2B também, mutação para o motor TERT, a mesma mutação lá do óligo pode ter no glioblastoma, isso que é interessante. Então, a análise isolada do TERT não quer dizer muita coisa, tem que analisar o contexto inteiro. O ATX retido e amplificação do EGFR. E aqui um esquema bem didático, mostrando também como tem evoluído o diagnóstico integrado da neuro-oncologia. Antigamente, alguns anos atrás, nós só conseguíamos ter com informação análise da microscopia, da patologia em si. Então, aí a patologia falava, isso aqui é um astrocitoma difuso grau 2, por conta do aspecto das células e tudo mais. Agora, nos últimos anos, principalmente, dois novos artifícios, aí, dois novos exames, nos ajudam muito a identificar qual tumor de fato nós estamos lidando. A grande questão é que no Brasil é pouco disponível e muito caro.
mas existem alguns centros que já fazem esses exames, que eu vou mostrar para vocês a seguir, como o Sírio-Libanês, a Rede DASA, e os dois exames principais são o NGS e o perfil de metilação. O NGS, o grande principal objetivo dele é tentar identificar sequências, alterações gênicas passíveis de tratamento-alvo. Então, por exemplo, o BRAF V600Z, uma mutação muito presente em melanomas e que tem tratamento-alvo específico, e se tiver essa mutação num glioma, por exemplo, embora raro, mas pode ter, pode ser uma via de tratamento para esse paciente. E esse paciente tem uma sobrevida melhor. Então, isso é algo bem interessante. Enquanto que o perfil de metilação é o que ele vai dizer de fato assim, quando, principalmente naqueles casos que tem dúvida, poxa, será que isso aqui é um astrostoma anaplástico, isso aqui é um glioblastoma? O perfil de metilação vai analisar, digamos, as características moleculares desse tumor e vai dizer, não, isso aqui é tal tumor, isso aqui é um glioblastoma ou isso aqui é um astrocytoma. Então, tem vários trabalhos mostrando que depois, no perfil de metilação, mostrando que estudos retrospectivos que tinham o diagnóstico prévio de alguma entidade foram reclassificados depois do perfil de metilação. Então, o perfil de metilação ele é bem confiável nesse sentido. E aqui são os Bex Trials. Bex Trials é isso que eu falei para vocês agora há pouco. Então, através da mesma mutação genética dos tumores, por exemplo, IGFR no câncer de pulmão, o BRAF V600Z no melanoma, nós podemos pesquisar eles em gliomas, por exemplo. E caso tenha alteração nos gliomas, nós podemos tentar utilizar drogas-alvo para inibir essa via de proliferação tumoral. E isso tem já alguns resultados mostrando boas respostas aí, tanto sobre vida global, até mesmo sobrevida livre de doença, principalmente, né? Então, são poucos os casos, são alterações que não são tão comuns em gliomas, mas que vale a pena testar para algumas situações específicas. E aqui alguns exemplos dos exames disponíveis. Nós temos no Brasil, o Foundation One, ele é o mais comum de todos, o mais antigo deles, analisa 324 genes conhecidos e relevantes para o câncer. Então, do ponto de vista genético, vai analisar substituições de base, inserções de deleções, alterações de multicópias, rearranjos, carga mutacional tumoral e instabilidade de microsatélites. Outra opção é a DASA, que lançou recentemente Mate2Brain, que é um estudo bem interessante. A DASA faz tanto o NGS quanto o perfil de metilação e analisa esses genes que eu coloquei para vocês aqui na tela. O preço depende muito de cada lugar, vale a pena o paciente, a família, enfim, entrar em contato para ter um valor mais exatidão, mas assim, não são exames muito baratos, custam em torno de 6 até 12 mil reais. Eu sei que a DASA tem um desconto para quem faz metilação com o NGS, por isso que não é indicado para todo mundo, é mais um país subdesenvolvido como o nosso. Mas para aqueles casos com dúvida diagnóstica ou que a própria família tem condições de fazer esse exame, com certeza é um exame bem interessante. E aqui o painel genômico do Sírio-Libanês, HCL500, mostrando como que é interpretado isso. Então, os colegas que fazem essa análise do exame molecular, eles vão ver quais são os achados aqui, por exemplo, TERT, essas mutações encontradas naquela peça anatômica, e ele faz um comentário, por exemplo, tem uma mutação no EGFR, o EGFR8. Aí você usa uma droga específica para inibir essa via. Ou do BRAF V600Z. Então, é basicamente isso que o exame vai mostrar, quais são as mutações do NGS e possíveis alvos moleculares, possíveis drogas que já estão sendo comercializadas para outros tumores, mas que também agem naquela via que mostra o exame. E aqui, pessoal, agradeço a todos pela atenção. Essa aqui é a nossa foto no último Congresso Paulista de Neurologia, da nossa equipe de Santa Casa, São Paulo. Fico à disposição para dúvidas e espero que todos vocês estejam assistindo, inclusive colegas de fora da Santa Casa, das neurologistas do Brasil todo, tenham entendido um pouquinho mais a neurologia e comecem a nos acompanhar nas redes sociais, comecem a nos acompanhar nos webinários da ABN. Um abraço e até a próxima.